Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e também daremos início à nossa semana de provas, certo? E um primeiro comunicado. Não peça para ninguém ir na escola, certo? Buscar a prova, certo? Para a prova impressa, porque a impressora teve um pequeno problema com a impressora da escola, certo? E o técnico virá para ajeitar ainda, ok? Então hoje nós não teremos prova impressa, mas eu mando para vocês copiam, respondem e me mandam a foto, ok? E aí eu faço a correção. E se amanhã for ter prova impressa, eu aviso a vocês para irem buscarem, certo? Então, vamos iniciar, certo? A nossa revisão de geografia, ok? Então, nós iremos começar a nossa revisão na página 345, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 345, ok? Então, se você ainda não conseguiu abrir o seu livro, você, por favor, pausa o vídeo e abre, certo, o livro com bastante calma na página 345. Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos começar. Terra, o planeta em que vivemos. Então, nós vivemos na superfície do planeta Terra, certo? E a Terra, ela tem um formato aproximado de esfera e é achatado nos polos, certo? Então, a Terra, ela é redonda, não é mesmo? E nos polos delas, ela é um pouco achatada, não é que ela é um círculo perfeito, não é como se fosse uma bola bem redonda, certo? Mas a forma aproximada dela é que ela é redonda, tem um formato de esfera, ok? E o globo e o planisfério são as formas mais utilizadas para representar a Terra. Então, para os estudos de geografia, para melhor se localizar, certo? Para melhor ter um planejamento, nós, os humanos, utilizamos, certo? Representações da Terra para isto. E as representações mais utilizadas são o globo e o planisfério, certo? Então, o globo é este como você está vendo aqui, certo? O planeta Terra visto do espaço, mas o globo, quando nós estudamos, certo? É parecido com ele, só que com os nomes dos países, com os nomes dos oceanos, de alguns rios, certo? E alguns outros elementos. E o planisfério é este onde nós temos, certo? O mapa mundi, ok? Vamos continuar. A forma do globo terrestre se assemelha à de uma esfera, por isso é a representação que mais se aproxima do real. E para vermos toda a superfície terrestre no globo, precisamos girá-lo. Então, como o planeta Terra é representado através de globo, certo? E de planisfério, mas a forma que mais se aproxima do real é o globo, certo? Porque tem um formato redondo, de esfera, então a gente precisa girar para ter a ideia como é o planeta Terra. Mas no planisfério, certo, também é bastante utilizado. Vamos continuar. No planisfério, é possível identificar todos os continentes e todos os oceanos de uma só vez, porque eles aparecem em um único plano. Então, no planisfério, que já está dizendo plano, certo? Que é plano, certo? Nós conseguimos ver todos os continentes e todos os oceanos, certo? De uma vez, como América, África, Europa, Ásia e Oceania. Não precisamos girar como no globo terrestre, certo? Assim conseguimos ter toda a visão, inclusive dos oceanos, como o Pacífico, o Atlântico, o Índico, certo? E também o Antártico, e ainda conseguimos ver, certo, o mar Mediterrâneo, que é esse que fica entre a Europa e a África, certo? Então, este é a diferença entre o planisfério e o globo, ok? Continuando para a página 346. Para linhas imaginárias. Para localizar um lugar na superfície da Terra, o globo terrestre e os diferentes tipos de mapa apresentam linhas imaginárias. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos.
Então, além de ter, certo, o globo e o planisfério, para melhor ter uma localização, para mapeamento, certo, para estudos, ainda temos um outro, corte, não é? Um outro elemento, certo? Que são as linhas imaginárias, ok? E elas nos auxiliam a encontrar um lugar na superfície terrestre com mais rapidez e também com mais exatidão, certo? E as linhas imaginárias são chamadas de paralelos e meridianos, ok? Então aprenda que as linhas imaginárias chamam-se de paralelos e meridianos. Vamos continuar agora para revisarmos o que é um paralelo. Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam a Terra no sentido leste-oeste. Então, os paralelos são linhas imaginárias, certo? Ou seja, não existem de verdade, só existem nos mapas, certo? E na imaginação, quando as pessoas imaginam para ter uma melhor localização quando estão fazendo o mapa, certo? Ou seja, mas não existem de verdade. E elas circundam, certo, o planeta Terra no sentido horizontal, leste-oeste, ok? Lembrando, como eu já disse, que o sentido da minha casa leste-oeste é esse, ok? E circundam a Terra no sentido horizontal, leste-oeste, como eu já falei. A linha do Equador é o principal paralelo, e ela divide a Terra em duas metades iguais, o hemisfério norte e o hemisfério sul. A palavra hemisfério quer dizer metade de uma esfera, ok? Então, o principal paralelo, a principal linha imaginária, certo, é a linha do Equador e divide o mundo, certo, em sul e norte. Nós estamos no hemisfério sul, certo? E a linha passa no Brasil, mais precisamente na região norte, pegar alguns estados da região norte, certo? Como Amapá, por exemplo. Então, lá tem a linha do Equador, certo? E divide a capital, Macapá, onde metade está no sul e metade está no norte, ok? E além da linha do Equador, existem outros paralelos. Os mais conhecidos são o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, que é no Polo Norte, e o Círculo Polar Antártico, que é, certo, no Polo Sul. E aqui na imagem abaixo nós temos a representação dos principais paralelos, certo, gente? Então, para você sempre entender isso, não ficar confuso sobre o tamanho das linhas ou como se cruzam, certo? É sempre bom lembrar que a Terra é uma esfera, certo? Então, a circunferência dela, se você pegar uma bola, certo? A circunferência do meio da bola não é menor do que nas extremidades, certo? Porque não tem nem em cima nem embaixo, já que é uma esfera, não é? Então, do mesmo jeito é a Terra. A circunferência maior é no meio, no Equador, e a circunferência é menor, certo? Nos círculos polares, ok? Então, vamos lá agora para os meridianos na página 347. Os meridianos são linhas imaginárias que circundam a Terra no sentido norte-sul. Então, os meridianos são linhas imaginárias como os paralelos. E elas circundam a Terra, certo? No sentido norte-sul, ok? Ou seja, pegando do norte, estou apontando aqui para o norte e descendo a linha pelo o sul, certo? E passa pelos polos. Os paralelos não passam pelos polos, já os meridianos passam pelos polos, ok? E o principal meridiano é o de Greenwich, certo? Que é uma cidade na Inglaterra, ok? Então, esse meridiano divide a Terra em duas metades iguais. O hemisfério ocidental, certo? Que é o oeste, que é o nosso hemisfério, certo? Ou seja, de Greenwich, pegando boa parte da Europa, da África e as Américas, certo? É hemisfério ocidental. Mas, pegando depois do outro lado de Greenwich, pegando uma parte ainda da Europa, da África, certo? E a Ásia e a Oceania é o hemisfério oriental, ok? E o hemisfério, só lembrar, o hemisfério ocidental é para o leste, certo? Perdão, para o oeste. E o hemisfério oriental é para o leste, ok? Então aqui nós temos a representação do principal meridiano, o
de Greenwich, certo? E que eles circulam a Terra passando pelos polos, ok? Então, essa é a nossa revisão de geografia de hoje, mas se você ficou com alguma dúvida, você pode me ligar, ok? Então, às 8h30 eu estarei disponibilizando a prova para vocês, irei mandar, certo? Então não se preocupem. E depois das 9 horas, disponibilizo a prova de história. Se você quiser assistir a revisão de história antes de fazer, certo? A prova de história, a mesma videoaula de ontem, então não tem nenhum problema, ok? Mas desde que você faça a prova sem pesquisa. Você está em casa, tem acesso ao livro, não é mesmo? Tem acesso aos vídeos. Então você pode fazer a pesquisa sem ninguém saber, sem um professor saber, sem a escola saber, não é verdade? Mas você não precisa disso, certo? Porque a prova não vai dizer quanto você vale, ok? Você pode tirar um 7 na prova e pode tirar um 10 na prova. E você é a mesma pessoa, você não vale nem um 7 nem um 10, porque o seu valor é inestimável, certo? Então não se preocupe com nota, faça de acordo com seus conhecimentos. Se você não sabe uma questão, deixe em branco, não tem nenhum problema. Mas não pesque, certo? Faça só com aquilo que você sabe, ok? Mas se você tiver com alguma dúvida em alguma questão, não estiver entendendo, você pode me ligar, certo? E aí a gente retira a dúvida, ok? Mas, como eu estou dizendo, não olhem, certo? Não pesquem, porque a prova não é tudo. Não precisa sempre estar querendo tirar 10. 10 não é tudo, ok? Você é um ótimo aluno, você é uma ótima aluna, certo? Conheço todos, então não precisam se preocupar com notas, certo? Façam com tranquilidade e de acordo com o conhecimento de vocês. E amanhã nós teremos, certo? A prova de ciências, certo? E agora eu vou dizer as páginas de ciências para vocês estudarem. As páginas para estudar ciências são a página 403 e a página 404, certo? Então, até amanhã com a nossa próxima revisão. Tchau!